Último treinamento antes da estreia na Libertadores, aqui no Estádio Libertadores de América, casa do Independiente, rival do adversário desta terça-feira. Partiu Colômbia, o Corinthians estreia contra o Milionários, fora de casa. O atacante Casim não foi nem inscrito. E Rodriguinho, suspenso, não vai para o jogo. Por ter sido expulso na partida de volta da Conmebol Sul-Americana em 2017 na Argentina, contra o Racing, ele vai ter que cumprir suspensão automática e assim fazer com que, mais uma vez, o técnico Fábio Carille quebre a cabeça para achar um substituto à altura. E o clássico Corinthians e Palmeiras ainda rende. TJD pode punir os palmeirenses Jailson e Alexandre Matos por declarações. E o goleiro Cássio responde. O senhor é livre. Todo mundo fala o que quiser. Sem torcida. Depois da derrota por goleada no Fla-Flu, o rubro-negro estreia na Libertadores com portões fechados contra o poderoso River Plate. Flamengo divulga a lista dos 30 jogadores inscritos para a Conmebol Libertadores, sem Júlio César e com Paulo Guerreiro. O time titular contra o River Plate deve ter apenas 4 remanescentes da estreia do ano passado, contra um outro argentino, o São Lourenço. O Vasco também pensa em Libertadores. E você vai ver como foi o dia seguinte do fico do Zé Ricardo na Colina. No Vasco, os jogadores comemoram a permanência do técnico Zé Ricardo. Depois de 2 derrotas seguidas, a equipe enfrenta o Macaé pela Taça Rio e terá a volta dos titulares. Sem vitórias e com pressão. É assim que o São Paulo se prepara para o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. Aqui no São Paulo, Dorival Júnior foi o assunto do dia e ele segue no comando da equipe. E ainda as novidades do futebol europeu. O susto no Parque dos Príncipes. Neymar posta foto com o tornozelo enfaixado. E se tem jogo na Europa, claro, tem gols aqui no Central Fox. Tem gols, tem muita informação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Sim, companheiro, Central Fox aqui, já pronto para você trazer muita informação, dia quente no mundo do esporte. Já já a gente vai falar sobre o Neymar. Paris Saint-Germain confirmou uma fissura no dedo do jogador, deve ficar um mês fora de combate, provavelmente fora dos amistosos também. Mas a gente começa com o Flamengo, que divulgou hoje a lista de inscritos para a Libertadores. E olha, com novidades importantes, Marina. Exatamente, a lista surpreendeu a torcida, né? Porque Guerreiro dentro da lista, o Júlio César fora e o Flamengo estreia na Conmebol Libertadores contra o River Plate no Newton Santos, mas com os portões fechados, sem a presença da torcida. Todas as informações do Flamengo, do Rubro Negro, na reportagem do Ricardo Lai. Dá só uma olhada. É como abrir a caixa térmica e não encontrar água. A sorte do Carpegiani é que a hidratação está ali ao lado, com o Henrique Dourado. Mas a sede do torcedor rubro-negro de ver o time dentro do estádio, na Conmebol Libertadores, está distante. O primeiro jogo na fase de grupos será com portões fechados, por causa da punição imposta pela Conmebol pelos incidentes na final da Sul-Americana em dezembro. Em março de 2017, o cenário era outro. Sem confusão, o torcedor encheu o Maracanã e ajudou na estreia, com goleada. Depois de quase um ano, o Flamengo volta a estrear contra um time argentino na Conmebol Libertadores e em casa. O estádio vazio não é uma das únicas diferenças. O time titular mudou bastante e o lateral direito Pará é um dos poucos remanescentes. Se o time não tiver surpresas, além do Pará, Hever, Everton e Diego são os outros titulares, que também foram escalados por Zé Ricardo naquela ocasião. O técnico mudou e o esquema tático também. O 4-1-4-1 foi adotado e o único jogador com características mais defensivas no meio de campo vai ser um reserva. Jonas deve substituir o suspenso Cueja. Substituição na lista dos inscritos só a partir da próxima fase. Os nomes dos 30 jogadores foram divulgados pelo clube, sem o goleiro Júlio César e com Paulo Guerreiro. Se o peruano não conseguir reduzir a punição da FIFA, ele poderá jogar nas 2 últimas partidas da fase de grupos.
Agora o centroavante é o Dourado, que também vem ajudando o Carpegiani a matar a sede. Legal, semana agitada pelo torneio e a gente fala mais de Comebol Libertadores, porque amanhã já tem jogão de bola para você por aqui no Fox Sports. O Cruzeiro enfrenta o Racing fora de casa, mas a boa notícia é que o torcedor cruzeirense vai estar no El Cilindro e em bom número. O André Cavalcante acompanha e tem todos os detalhes para nós da equipe brasileira. André, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marina. Boa noite para todo mundo ligado no Central Fox. É isso, estamos seguindo bem de perto os passos do Cruzeiro aqui em solo argentino. A expectativa até de 1.000 torcedores cruzeirenses nesse estádio que está aqui atrás de mim, estádio El Cilindro, estádio do Racing. E lá dentro, nesse instante, está sim a delegação celeste numa atividade com toda a privacidade necessária, portões fechados para os jornalistas, mas uma atividade leve, com os jogadores utilizando tênis em vez de chuteiras, justamente para preservar o gramado do jogo um dia antes da estreia, tanto do Cruzeiro quanto do Racing na Libertadores de 2018. Apenas um passeio dos jogadores ali pelo gramado, utilizando esses tênis, talvez um bate-bola rápido. Também os jogadores conhecerão as estruturas dos vestiários e essa movimentação deve durar mais uns 10, 15 minutos, no total 30 minutos para o Cruzeiro apenas se ambientar com o palco do jogo. Antes disso, no comecinho da noite, no final da tarde, comecinho da noite, aí sim tivemos uma atividade mais longa do Cruzeiro, a cerca de 300, 400 metros de distância daqui do estádio El Cilindro, onde fica o estádio do grande rival histórico do Racing, o estádio do Independente, também aqui em Avejaneda. Por lá, no estádio Libertadores de América, o Cruzeiro fez uma atividade mais longa, mas também não foi nada muito revelador assim. O Mano Menezes, técnico celeste, faz mistério, não entregou a escalação e nessa preparação acompanhamos apenas um treino recreativo chamado Rachão, sem esboço de equipe titular. Portanto, segue o mistério, mas dentro dessa edição do Central Fox a gente ainda vai trazer os detalhes sobre a provável, a possível escalação cruzeirense para pegar o Racing. Antes disso, vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse Arrascaeta, meio-campista do Cruzeiro, hoje mais cedo, em entrevista coletiva. Acho que faz parte do futebol, da cultura de cada país. Acho que o futebol argentino, uruguaio é mais pegado que o brasileiro. Mas também tem zagueiro brasileiro que é a cotovelada, que fala muita coisa. Então, acho que faz parte do futebol. Já na Libertadores tem muito time grande. Caso Racing, River, Boca, da Argentina são times que estão muito bem. Então acho que temos que ir passo a passo, pensar, focar no Racing agora, tentar passar de grupo e depois para frente de a pouco. Tá aí, portanto, a palavra do Arrascaeta, jogador que é uruguaio, fez uma ótima campanha pelo Defensor do Uruguai na Libertadores de 2014, defendendo a questão dos estrangeiros, dos uruguaios, argentinos, minimizando esse papo que sempre ronda as nossas discussões no Brasil, quando a gente fala de Libertadores, sobre catimba argentina, catimba uruguaia. Pro Arrascaeta não vai ter muito disso no confronto de amanhã entre Cruzeiro e Racing. Falando em gringo, falei do Arrascaeta, que é uruguaio, vamos falar de outro gringo, Ariel Cabral, titular absoluto, volante. Ele não é uruguaio, é argentino, passagem pelo Vélez Sarsfield e hoje uma figura importante dentro do esquema tático do técnico Mano Menezes. Mas a gente perguntou para o Ariel Cabral sobre a escalação e ele saiu pela tangente. Vamos ver o que disse Ariel Cabral. Tengo una idea, el técnico está analizando hasta el último día, hoy vamos a entrenar de nuevo y seguro vamos a definir cuál será el equipo. Tá aí, portanto, a palavra do Ariel Cabral. O Cruzeiro segue na parte interna do estádio El Cilindro, no gramado do estádio El Cilindro, fazendo a sua atividade. E daqui a pouquinho a gente volta dentro do Central Fox, esboçando a equipe titular do técnico Mano Menezes. Edu, Marina. Legal, André Cavalcante, então, acompanhando a movimentação, já trazendo os detalhes para nós desse compromisso importante do Cruzeiro pela Comebol Libertadores. Obrigada, André. Tem mais time também que entra esta semana pelo mesmo torneio, né, Edu? E vai jogar aqui no Fox Sports. Hora de falar do Corinthians no Central Fox, porque agora a equipe deixa de lado a euforia depois da vitória sobre o rival Palmeiras e foca justamente na estreia da Libertadores contra o Milionários, na Colômbia. A única dúvida do técnico
técnico Fábio Carille é quem vai substituir Rodriguinho suspenso. O Felipe Facincani tem as informações para nós. Todo grande jogador é medido pelo poder de decisão nas horas mais importantes, certo? Pois bem, no Corinthians tem uma figura em especial que levou bem a sério esta missão, de provar para a fiel torcida que ele é confiável o suficiente para virar ídolo da atual geração alvinegra. Rodriguinho. O domingo foi bom. Domingo foi bom. Várias mensagens, né? Não consegui responder a todos, mas agradeço pelo carinho, né? Principalmente meus amigos aí, que mandaram as mensagens, os memes, que hoje é moda, né? No amor é legal. Eu zoei pra caramba o porteiro do meu prédio, que é palmeirense, né? Então é bom pra gente aproveitar essa zoação aí, que seja bacana e sadia. Bicampeão brasileiro e uma das referências na conquista de 2017, mais do que um líder técnico no esquema tático de Fábio Carille, o meia é sinônimo de sucesso quando o assunto é jogo grande. E no último final de semana, a verdadeira pintura contra o Palmeiras simbolizou a importância do camisa 26. O Antônio Carlos, uma jogada antes, ele tinha adivinhado um passe que o Jadson tinha me dado ali no funil, como a gente fala aqui, né? Eu tinha visto que ele gosta muito de adivinhar passe, e na hora que surgiu o lance do gol, quando eu limpei a jogada que ia abrir o chute, eu resolvi dar o corte, porque eu já imaginava que ele ia fazer a mesma coisa, então acabou dando mais que certo, né? E saiu aquele gol lá que fiquei muito feliz. O problema é que na próxima quarta-feira o Corinthians vai dividir pela primeira vez em 2018 as atenções do Paulistão com a sonhada Libertadores. E este grande cérebro da equipe está fora da estreia contra o Milionários lá na Colômbia. Por ter sido expulso na partida de volta da Comebol Sul-Americana em 2017 na Argentina contra o Racing, ele vai ter que cumprir suspensão automática e assim fazer com que mais uma vez o técnico Fábio Carille quebre a cabeça para achar um substituto à altura. Opções, por enquanto, são as mais diversas. O jovem Matheus Vital pode ser uma alternativa. Júnior Dutra e Luca deixariam o time mais ofensivo com a volta de um camisa 9. Ou ainda, por que não, uma surpresa chamada Danilo, que até já participou de estreia em Libertadores numa função similar em 2015 na vitória memorável contra o São Paulo. Mostra também a evolução do nosso treinador. Eu acho que é um cara que está sempre pensando em ver uma fórmula para o Corinthians jogar, uma fórmula para o Corinthians melhorar e eu acho que ele está no caminho certo. Isso aí eu vou deixar pro Carille, né? Não vou escalar ninguém, deixa com ele. Seja lá quem for substituir Rodriguinho, uma coisa é certa. Na era Carille, com 63% de aproveitamento, vai ser difícil achar alguém com uma força decisiva tão grande como a desse potiguar de 29 anos, que aprendeu com os erros do ano passado e espera ser um dos protagonistas de um eventual bicampeonato da América. Realmente foi um momento difícil, né? Sofri ali bastante, fiquei bravo comigo mesmo de ter sido juvenil, né? Como se fala, né? É bom que a gente aprende, né? Para não acontecer de novo. E esperamos que a gente possa ter vida longa na Libertadores. E o Corinthians divulgou hoje a lista dos 30 jogadores inscritos para a fase de grupos da Comebol Libertadores. Duas ausências, melhor dizendo, chamam a atenção. A primeira é do atacante Casim, que está suspenso por 5 jogos por causa da confusão na partida contra o Racing no ano passado. Como ele não está inscrito, a punição segue sem ser cumprida. O outro jogador fora da lista é Alex Teixeira, que estava sendo contratado junto ao Jiangsu Suning, da China. O Corinthians informa que o clube chinês não cumpriu com o combinado e a negociação foi encerrada. Olha a lista dos inscritos do Timão. Goleiros: Cássio, Walter, Felipe, Kaique, França. Na zaga: Henrique, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos. Tem o Marlon também. Os volantes: Maicon, Gabriel, Paulo Roberto, René Júnior e Ralf. Os meias: Jadson, Rodriguinho, Danilo e Matheus Vital, além do Marquinhos Gabriel e do Pedrinho. Na frente, o Romero, o Luca, o Cleison, o Júnior Dutra. E aí o Matias, o menino acabou de ser contratado, mal chegou, Matheus Matias, e já vai para o jogo. Ele que era jogador do ABC de Natal. E também fecha a lista aí o Emerson Sheik, Marina.
Bom, a gente segue falando de Conmebol Libertadores, a gente já falou um pouquinho do Flamengo e agora a gente vai saber um pouco mais do adversário do Flamengo, o River Plate, que, olha, não começou lá muito bem essa temporada de 2018, pelo menos no campeonato local. Quem tem as informações para nós? River Plate chegando no Rio de Janeiro, o Álvaro Loureiro, então, está no aeroporto do Galeão e tem os detalhes. Boa noite, Álvaro, bem-vindo por aqui. Olá Marina, muito boa noite para você, para o Edu, para todo mundo que acompanha o Central Fox. É isso, a gente está posicionado aqui na área de desembarque, né, dos voos internacionais e o time do River Plate já chegou. O avião que traz a delegação do River Plate já pousou aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho os jogadores devem passar por aqui. Como você disse, Marina, o River Plate que não começou muito bem em 2018. Na verdade, ao contrário disso, né, o time só é o 20º colocado no campeonato argentino, uma posição muito modesta, muito atrás do principal rival e líder Boca Juniors. O River tem números aí que preocupam os torcedores. Nos últimos 6 jogos do time fora de casa, são 6 derrotas e o River vai jogar fora de casa na estreia da Copa Libertadores da América diante do Flamengo, né? A gente lembra, River e Flamengo vão jogar no estádio Newton Santos com portões fechados. O Flamengo que foi punido pela Conmebol por conta dos incidentes na final da Copa Sul-Americana do ano passado, vai ter que cumprir 2 jogos, né, de portões fechados, esse contra o River e depois contra o Santa Fé da Colômbia. Então o River não vai ter a pressão da massa rubro-negra contra, vai jogar ali mais tranquilo, né, com portões fechados, sem a presença dos torcedores, mas o River que precisa se recuperar na temporada. A gente está aguardando, os jogadores ainda não passaram por aqui, o River que deve treinar, fazer um treino de reconhecimento do gramado do estádio Newton Santos nesta terça-feira e aí na quarta já o jogo contra